Muita gente me pediu para destrinchar esses casos aqui, explicar como é que essas pessoas chegaram nesses resultados, qual foi o passo a passo que elas seguiram, e aí você vai entender como você também pode fazer para ter os mesmos resultados. Para falar desse assunto, a gente precisa voltar lá na infância, nos primeiros momentos da vida, nas primeiras fases de desenvolvimento. Essas pessoas passaram muitos anos da vida tentando emagrecer, sofrendo com o excesso de peso, com obesidade, com efeito sanfona, sentindo muita dificuldade para seguir uma dieta regrada, para fazer exercício físico, porque afinal, quando a gente fala de emagrecimento, na prática é muito simples. Você sabe o que tem que ser feito. Você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer exercício físico, gastar muito mais caloria do que você ingere, e ainda assim, você percebe que para algumas pessoas parece muito fácil e para outras pessoas se torna um caminho tão difícil que elas chegam ao ponto de precisar de uma cirurgia, de uma bariátrica ou algum outro tipo de recurso que ajude elas a sair desse lugar porque elas não conseguem manter uma constância. Se esse é seu caso, ou se você conhece alguém assim, fica aqui comigo que hoje você vai entender tudo sobre isso aqui. Então, olha só, a gente vai começar aqui com os traços de caráter. A gente tem o esquizoide, o oral, o psico, o masoca e o rígido, tá? Quando a gente faz o método alfa, que é o método terapêutico que eu ensino e aplico dentro do meu treinamento, a gente faz a leitura corporal e identifica os traços de caráter. Esses traços de caráter, eles se formam desde pequenininho. O esquizoide começa na fase da gestação, o oral começa na fase da amamentação, o psico na fase que a criança aprende a manipular, segurar as coisas, utilizar as suas mãos, o masoca na fase que ela começa a expressar, colocar para fora quem ela é, e o rígido na fase da identificação, quando essa criança se identifica como menino, como menina, quando ela percebe que ela é diferente do pai, da mãe. Então, a gente tem esses períodos durante a infância de formação. Uma pessoa que sofre com compulsão alimentar, que sofre com excesso de peso e que tem dificuldade de manter uma constância para conseguir chegar no resultado do corpo tão sonhado, ela está sofrendo aqui, ó, na fase do traço de caráter oral. O que aconteceu nessa fase da amamentação? Nessa fase, ela precisava de nutrição, ela precisava de colo, ela precisava de afeto, ela precisava de segurança, mas provavelmente ela não teve isso do jeito que ela esperava. Então, provavelmente foi uma criança que sentiu que a mãe era distante, uma criança que sentiu que ficava muito tempo sozinha, que o mundo era grande demais, que ela sentia a dor de estar sozinha, de estar abandonada e ninguém pegava ela no colo. Provavelmente foi alguém que teve que aprender a dormir chorando, porque não teve aquela transição para dormir sozinha. Provavelmente foi alguém que sofreu na fase do desmame. E aí tudo isso causa um vazio, um buraco muito grande no peito, que inclusive ele pode se manifestar nessa região aqui do externo. Algumas pessoas desenvolvem um buraco aqui mesmo, né? Dá para ver fisicamente, não é uma regra, mas é possível a gente perceber isso por conta desse vazio. Então, nessa fase, essa criança ela começa a acumular uma carga de irritação, nervosismo, estresse. É algo muito complicado para ela lidar, porque ela não sabe o que está acontecendo com o corpo dela. Aí ela quer colo, ela se irrita, ela não recebe o colo que ela espera. Então, essa irritação, ela fica presa no corpo. Fica presa no corpo porque ela não consegue encontrar uma estratégia de liberar isso. Então, por exemplo, nós adultos, a gente pode gritar, a gente pode sair correndo, a gente pode espernear, mas uma criança não sabe como fazer isso. Então, ela registra esse excesso, essa carga pesada. Com isso, ela sente que ela precisa de algo para aliviar essa dor, porque esse registro no corpo causa uma dor, causa um desconforto. Então, ela precisa de um mecanismo, de uma forma de aliviar.
Como ela é muito pequenininha e ela é muito dependente, ela encontra na alimentação uma forma de aliviar essa dor. Então, ela vai aliviar isso na alimentação. Então, ela vai mamar mais, ela vai pedir para receber mais comida, ser mais nutrida, porque essa alimentação a mais faz essa criança entender que quanto mais tempo ela passa comendo, mais colo ela ganha da mãe. Mas a mãe, ou algum adulto que represente essa mãe, está lhe dando atenção para ela. E aí ela cresce com esse padrão. Então, quaisquer situações que vão acontecendo na vida dela, que vão causando desconforto, dor, irritação, estresse, ela vai descontar na comida. Porque assim ela entende que ela sente uma sensação parecida com a sensação que ela sentia quando ela recebia o colo da mãe. Então, a comida para ela vira sinônimo de afeto. E é por isso que muita gente entra na compulsão alimentar. Aí, chora, come. Tá triste, come. Tá feliz, come. Tudo é motivo de comer, porque ela sente momentaneamente aquela sensação que remete ao colinho da mamãe, esse afeto. Racionalmente, ela sabe que não é assim, mas a questão é que ela nem para pensar nisso porque ela não consegue fazer essa ligação. Então, ela vai tentar. Ela vai tentar emagrecer, ela vai tentar fazer uma dieta, ela vai tentar fazer exercício físico e tudo vai ser fadado ao fracasso, justamente porque ela não conseguiu desvincular a sensação que a comida traz para ela do afeto. Então, isso é uma recompensa que ela sente. E aí, como é que a gente faz para destretar isso aqui? Tá, Rosana, eu percebi que eu vivi isso na minha vida, porque é exatamente assim como você está descrevendo que eu me sinto. Eu não tenho controle sobre o que eu coloco na minha boca. A comida me domina. Eu quero parar de comer, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. É interessante, né? Como é que pode? Uma comida que é como um objeto, uma coisa física ali, que consegue ter domínio sobre você, mesmo sem ter vida, mesmo sem andar, falar, pensar e pular na sua boca. Aquilo simplesmente domina você, mesmo sendo você quem tem que colocar a comida para dentro da boca. Então, o que essas pessoas fizeram para chegar nesse resultado e todos os outros alunos que eu tenho que conseguiram emagrecer sem sofrimento? A primeira coisa é o ganho de consciência. Então, a gente precisa trabalhar a consciência. A gente precisa trabalhar o perceber que isso está acontecendo, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Você está entendendo que existe algo além que precisa ser resolvido. Então, você entendeu isso aqui. Dentro do Be a Leader, você vai entender isso aqui mais profundamente, porque tem outras camadas, né? Mas essa aqui é a base para todo mundo. Então, ganhou a consciência. Beleza, agora eu sei onde eu estou, porque a partir do momento que eu sei onde eu estou, eu consigo escolher para onde eu vou. Se eu não sei onde eu estou, eu não posso mudar para onde eu vou, porque eu não sei o que fazer. Entendi. Onde estou, ganhei consciência, agora eu sei para onde eu vou. Beleza, sei para onde eu vou. Como é que eu vou fazer esse processo? Bom, primeira coisa que a gente trabalha no Be a Leader, além do ganho de consciência, é hábitos. Então, a gente vai trabalhar as mudanças de hábitos, as mudanças de comportamentos. A gente chama de PBTI, Princípios Básicos da Terapia Integrativa. Os princípios básicos da terapia integrativa vão envolver coisas muito simples, desde você modificar a sua alimentação, mas assim, você tem o passo a passo para modificar a sua alimentação. E aí você vai entender quanta água você precisa consumir, o consumo adequado de água para o seu corpo, e aí você vai entender como você precisa dormir e quanto você precisa dormir todas as noites. Você vai descobrir tudo sobre exercício físico, o que é adequado para você, como você vai fazer exercício físico, quanto tempo por dia é necessário, e você vai aprender a ter contato com a natureza.
Porque nós somos seres que fazem parte da natureza e nós nos desconectamos. E se você observar a nossa sociedade, que é a sociedade que mais é desconectada da natureza que existe na história do ser humano, nós somos também a sociedade mais doente. Então, nós precisamos praticar os PBTIs, os princípios básicos da terapia integrativa, tem o passo a passo dentro do BiaLeader. Depois, a gente vai para a mudança de comportamento prático. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de dizer não para as outras pessoas, de dizer não para a comida. Eu tenho muita dificuldade de me posicionar e várias outras coisas. Então, você vai entendendo comportamentos práticos da vida. Se você se frustra demais, você sofre demais com as coisas que acontecem, você é uma pessoa controladora, se você é uma pessoa que se desculpa por tudo isso a gente trabalha na mudança de comportamento. Então, a gente ganha consciência, a gente vai para os PBTIs, a gente vai para a mudança de comportamento e depois a gente vai para o processo terapêutico. O processo terapêutico, ele vai trabalhar desde a sua origem aqui, desde o traço de caráter esquizoide, lá na formação do seu ser, do seu corpo dentro da barriga da sua mãe, vai passar pela fase do oral, do psico, do masoca e do rígido, para que você consiga liberar toda aquela irritação, tudo aquilo que era pesado, todo aquele estresse, tudo aquilo que você não conseguiu liberar durante seu desenvolvimento. Então, isso você vai fazer no processo terapêutico. A gente chama isso de cicatrizes emocionais e você vai se livrar dessas cicatrizes emocionais, porque agora elas vão parar de fazer sentido na sua vida. Essas cicatrizes emocionais é que fazem você começar uma coisa e não terminar, fazem você não conseguir manter constância, fazem você continuar guardando esse peso no seu corpo, porque de uma certa forma é uma proteção, é uma defesa que você tem. Além do que, toda a gordura acumulada representa raiva guardada. Raiva do quê? Raiva de quando você queria algo e não conseguiu, de quando você queria o colo e não teve, de quando alguém proibiu você de fazer alguma coisa. E são pequenas raivas que a gente vai acumulando na nossa vida. Então, com isso, dentro desse processo terapêutico, você vai liberando essa raiva. Você vai botando tudo isso para fora e aí o seu corpo vai ficando mais leve. A energia dentro do seu corpo começa a fluir livremente porque não existe mais empecilhos, não existem mais bloqueios, não existem mais travas, não existem mais cicatrizes emocionais e aí a energia do seu corpo começa a fluir. E você pode escolher fazer diferente e ter sucesso nesse fazer diferente. Então, basicamente, esse é o processo que a gente segue dentro do BiaLeader para que você possa ter, de fato, uma mudança de hábitos e sustentar esses hábitos, uma mudança de comportamento, porque afinal você adquiriu consciência, e também uma mudança na vida prática, nas suas escolhas, porque você resolveu, destretou aquilo que estava tretado. Você se livrou dos bloqueios. Você não precisa mais disso na sua vida. Então, você pode emagrecer. O seu corpo entende que ele está seguro. Lembra da segurança que você buscou aqui, lá na sua infância? Agora o seu corpo aprendeu que ele está seguro. Você ajudou o seu corpo nesse processo terapêutico, nos PBTIs, e no ganho de consciência, na mudança de hábitos, que você sabe lhe dar segurança sozinho. Você é capaz de fazer isso por você. E você não precisa mais de uma mamãe, você não precisa mais de um relacionamento, você não precisa de mais ninguém para fazer isso por você. Você é capaz de se sustentar nessa segurança completamente sozinho. Então, basicamente, esse é o passo a passo. Tudo isso você encontra dentro do BiaLeader, que é o meu treinamento completo. E se você quiser conhecer, se você quiser saber mais sobre o BiaLeader, você só precisa clicar no link que está abaixo desse vídeo ou na descrição do vídeo. Aí você entra lá e descobre tudo que você precisa saber e vem fazer parte da nossa família para destretar também.